Hoje é dia 5 de junho de 2019, nós estamos na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Salão Teotônio Vilela. Vamos entrevistar, vamos falar, vamos filmar tudo sobre frente parlamentar em defesa do setor de energias, barragens, saneamento básico e recursos hídricos. Então eu queria passar aqui para o companheiro Alexandre, né, que vai falar em nome da Federação Única dos Petroleiros. E é da terra de Oz também? Eu sou da terra de Oz. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar todo o plenário que participa aqui conosco, lutadores, né, corajosos, enfrentando todo um sistema que se empenha em retirar direitos e todos nós juntos lutando, né, para mantermos e termos as nossas conquistas. Saudar a deputada, né, Marcelia, pela iniciativa, pelo desafio de estar à frente, né, dessa coordenação de uma frente parlamentar com tanta, né, linha de atuação, com tantas áreas estratégicas e que vai ter que comprar muita briga, né, dentro das pautas de uma forma geral. Saudar a mesa da pessoa, né, da Luciane, pelo MADRE, porque é um movimento que está, de alguma forma, na interface de todos nós aqui, né? É atingido por todos, né, todos os segmentos aqui, que também tem esse desafio tão grande, né, de manter essa luta, essa chama de esperança viva, né, pelos direitos dos trabalhadores. Nós vamos falar, então, sobre a questão do petróleo. Antes de entrar na questão do Estado de São Paulo, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão nacional, só para a gente ter uma ideia do tamanho da importância do petróleo nacionalmente e o quanto no Estado de São Paulo existe, né, o peso nessa questão do petróleo. Então, só para vocês terem uma ideia, o Brasil ele estava na 17ª colocação de reservas de petróleo, com, né, a questão do pré-sal, ele deu um salto praticamente para uma 3ª colocação mundial. Traduzido de uma forma prática para o cotidiano, se nós tínhamos antes um estoque de petróleo para 15 anos do desenvolvimento e atendimento da necessidade do país, o pré-sal ele significa um estoque ali de praticamente quase 80 anos. São as estimativas. Então esse é o salto do tamanho das reservas para atender a necessidade do país. Para produzir o quê? Gasolina, diesel, gás, né, plástico, uma infinidade de produtos para atender a população. Todo mundo aqui já experimentou um pouquinho que é ficar sem gasolina, né? Que é ficar sem diesel e sem o gás de cozinha. Então é uma área estratégica ali do nosso país. Então, achar o pré-sal é colocar o Brasil, né, no topo dos produtores ali de petróleo no mundo. O pré-sal, muitos falavam que era uma lenda. Você achou, mas como que você vai tirar aquele petróleo? Bom, números concretos. Conseguimos, né, a engenharia brasileira, né, o povo brasileiro conseguiu extrair esse petróleo e nós tivemos, de janeiro de 2014 até janeiro de 2018, um crescimento de 348% na produção de pré-sal. Então aquilo que era um sonho tornou-se uma realidade ali de produção. Isso significou, nesse mesmo período ali de 4, 5 anos, um crescimento de 23% na produção nacional. Crescimento desse porte, a gente só vê 5% ao ano, praticamente, é na China, né? Países ali que têm um desenvolvimento, um crescimento em grande escala. Nós tivemos, então, e de 2018 a 2019, a produção chegou a crescer 10%. Então, quando começou a entrar, né, mais poços em operação, a produção começou a ter saltos mais significativos na produção nacional. O tempo médio da perfuração de um poço de petróleo, lá em alto mar, você tem 3.000 metros de água, chegou lá no fundo, você perfura 5.000 metros para chegar no pré-sal. É simples assim, facinho, facinho. Antes levava 310 dias e o barril do petróleo tinha uma expectativa de preço, né, de custo de $9 essa extração. Hoje, o tempo caiu para 127 dias. De 310 dias caiu para 127 dias
para você conseguir confeccionar um poço de exploração de petróleo. E o custo caiu para 7 dólares, um pouquinho abaixo de 7 dólares. Engenharia brasileira, povo brasileiro, né, se empenhando, desenvolvendo e produzindo. Então, e são números assim, importantes que mostram o cenário nacional na questão do petróleo. Se nacionalmente cresceu 23%, o quanto significa no estado de São Paulo? Hoje, do pré-sal, já 55% do petróleo do Brasil já é extraído ali do pré-sal. E São Paulo tem uma característica importante, porque a bacia do pré-sal, ela está de uma maneira importante considerada no litoral brasileiro. E aí a arrecadação do estado ficou também significativa. No estado de São Paulo, nós éramos o 6º estado produtor. Tem o Rio de Janeiro, que alcançava os valores de 74% da produção nacional, e São Paulo estava com 1,8% aproximadamente. Do primeiro colocado, que é 74%, para o segundo, que é 15%, que é o estado do Espírito Santo, tinha uma distância bem considerável do Espírito Santo até a produção de São Paulo. O que aconteceu com essa produção do pré-sal? Colocou São Paulo já como o segundo maior produtor de petróleo no país. Então é um salto, né? Se o Brasil cresceu, São Paulo cresceu muito mais com essa produção ali oriunda ali do pré-sal. Então somos já o segundo colocado na produção ali nacional do petróleo. De 2016 a 2019, nós tivemos um aumento de 43% na produção ali de petróleo no estado de São Paulo. Se antes, em 2015, nós tínhamos 70% da produção nacional vinda já do pré-sal, hoje já está em 90% a 91% essa produção. Então São Paulo ele está sendo impulsionado através de uma forte produção do petróleo no pré-sal. Ah, mas e aí, o que acontece na prática? O que mais tem de interessante aqui no estado de São Paulo? As refinarias, nós temos uma refinaria que produz, né, os combustíveis ali em Campinas, que é a Replan. Temos a Revap em São José dos Campos, a RPDC lá na Baixada Santista, e nós temos a Recap ali em Mauá. Somando essas refinarias, nós temos praticamente a produção de 38% a 43% de petróleo refinado no país. Então é o estado maior produtor de combustível. Então tem um impacto importante essa capacidade do estado de São Paulo ser um grande produtor de combustíveis ali para o estado de São Paulo, e acaba atendendo também alguns estados ali vizinhos, vai até o centro-oeste o nosso atendimento. Temos as refinarias, temos os terminais que fazem a distribuição do combustível de uma forma geral, e temos também uma termoelétrica em Santo Amaro. Quando tem crise hídrica, né, baixa de produção de energia, a Petrobras também, através dessa termoelétrica, ajuda ali nessa produção de energia para o estado de São Paulo. Então, as refinarias têm esse papel estratégico no nosso estado. A Petrobras, para ela chegar nessa capacidade de produção, ela teve que investir na compra de muitos equipamentos. E nós tínhamos uma política chamada conteúdo local, que a Petrobras, como estatal, o lucro que ela tinha, ela garantia um investimento na compra de equipamentos aqui no Brasil. Do que você comprar de fora, a Petrobras adotava a política de conversar com um fabricante para ele montar aqui no Brasil uma fábrica e aqui a gente produzir os equipamentos necessários. O estado de São Paulo significa 50% da fabricação dos equipamentos para a área de petróleo. Então, o ganho também do estado de São Paulo na fabricação, nesses investimentos de compra da Petrobras, também foi bastante significativo. Nós vivemos uma política no período Lula e Dilma de pleno emprego, era praticamente 4%, né, os indicadores ali de desemprego, e
o que acontece agora? Acabaram com essa política do conteúdo local. A Petrobras deixou de comprar no mercado nacional e está indo pelo melhor preço, que muitas vezes acaba sendo de importação. Então, antes, o lucro dela servia para ajudar que nós aprendêssemos a fabricar novos equipamentos, criava-se investimento em pesquisa nas universidades, parceria, tinha mais cargos de engenheiro, de técnicos, né, de transporte, o setor metalúrgico estava bombando, né, de empregos, a área naval sendo também bastante impulsionada, e hoje, quando se cortou e acabou com essa regra do conteúdo local, o que teve foi o quê? Se aqui o impacto maior de geração de emprego se dava na área do petróleo, né, então, dessa concentração da fabricação aqui no estado, na hora que o segmento corta os investimentos, o desemprego também no estado ele salta. Então São Paulo ele tem, hoje ele está com 13,5%, né, porcentagem de desemprego no estado de São Paulo, está maior do que a média nacional, mas quando se entra nas regiões metropolitanas, que são áreas com fábricas, né, com condições de produção de equipamentos, a porcentagem de desemprego ela dá saltos, ela chega a 17%, 18%, quando você começa a estudar macro-regiões. Então o estado de São Paulo foi bastante impactado, arrecadando desenvolvimento de tecnologia na hora do forte investimento da Petrobras, mas também agora é mais impactado na hora que se corta os investimentos e aumenta o desemprego de uma forma ali bastante significativa. Então esse é um termômetro, né, de qual que é o impacto de uma indústria do petróleo num estado importante como o nosso. Nós temos hoje, através da produção do pré-sal, o estado de São Paulo ele recebeu praticamente patamares de 2,4 bilhões em 2018 de reais, e as cidades elas tiveram 1,6 bilhões. Então nós tivemos 4 bilhões ali de recursos. Então não é só o estado que recebeu esse recurso, os municípios também. E aonde está sendo investido esse recurso? Só para dar um exemplo, Mauá recebeu 4 milhões e 800 mil em 2018. Osasco, Santo André, Barueri, Carapicuíba, 1,9 milhões. São Bernardo, 4 milhões. Campinas, 300 mil. Então a gente fala em milhões, são números que às vezes a gente não consegue medir. Para você construir uma UPA ali na sua cidade, praticamente é 400 mil reais ali para você construir uma estrutura. Se for uma UPA de um porte maior, uns 700 mil reais. São os números de referência que apresentam. Ilhabela, vamos ver aqui. Ilhabela recebeu 358 milhões de royalties do petróleo. São Sebastião, 138 milhões. Caraguatatuba, 122 milhões. Então, se fosse traduzir isso em construção de equipamentos para atender a população, uma escola estadual, ela vai custar ali 1 milhão e pouco, você tem um pouco mais, né? Que seja 1,5 milhão. Então, dá para ter uma ideia mais prática do que significa esse dinheiro dos royalties do petróleo para atender na prática os interesses da população no estado de São Paulo, uma verba administrada pelo estado e também verbas específicas administradas pelo município. Aonde está sendo gasto esse dinheiro? A gente tem que controlar. Precisa da participação popular para saber para onde está indo esse dinheiro. Cortaram as verbas, né? Cortaram as verbas para a saúde e educação, que era do petróleo, dos royalties para ser investido, cortaram isso. Não querem o povo ter acesso a essas informações. Né? Não querem ter investimento nessas áreas. E existe um ataque muito forte sendo feito agora contra esse patrimônio do povo brasileiro que é a Petrobras, que é uma fonte para investir no próprio povo brasileiro. Ela está sendo ameaçada de privatizações. Querem privatizar praticamente metade, né, todas as refinarias existentes nos outros estados. Só não querem privatizar São Paulo e Rio de Janeiro. Mas nos outros estados querem fazer privatização. Isso significa abrir mão do controle do preço do combustível no nosso país.
Se hoje o preço está alto, é porque estão forçando a Petrobras a trabalhar como empresa privada. Ela é uma estatal atuando como empresa privada, sendo que ela deve ser uma estatal atuando como estatal, que é dando condições de preços acessíveis para a população. Estão forçando a Petrobras, quando ela monta o preço dela, a planilha de preço de combustível, querem que ela utilize o preço internacional do barril do petróleo, está na casa aí dos quase 70 dólares ali o barril. Sendo que ela poderia usar na planilha de custo patamares de 30 dólares, que é o nosso custo de produção nacional. Então, se o preço está alto, é por vontade do governo federal e por vontade do presidente da Petrobras, que segue as orientações do governo federal da política econômica do Guedes. Então, temos condições sim de ter preço acessível, temos condições de fazer que o povo brasileiro usufrua dessa riqueza que é o petróleo, e ela tem acesso a gasolina, diesel e gás de cozinha, preço justo, preço acessível para toda a população. Por isso a gente quer considerar claramente que privatizar faz mal, muito mal ao Brasil. Um abraço. Márcia, agora eu vou chamar uma petroleira, a dona Davina, que quer até entregar o documento para vocês. Será que quer sentar? Boa tarde, boa noite. Boa noite. Eu ia pedir desculpa ao Castilho, que está na mesa, né, para falar, mas também não vou falar sobre petróleo. Mas como eu estou com a camiseta aqui, privatizar faz mal ao Brasil, né, então eu estou honrando a fala do Castilho, né, quer dizer, e aí assim, eu quero agradecer a deputada Márcia Lia, né? Eu queria que a senhora falasse com outros parlamentares e reavivasse a frente parlamentar sobre o petróleo, sobre a Petrobras, em defesa da Petrobras, né? Então, hoje de manhã, eu moro em São Bernardo, mas perto do zoológico. E aí eu passei lá e vi uma manifestação, desci do ônibus, né? E daí eu peguei esse folheto, eu queria ler um pedacinho só, para não tomar muito tempo, né? Que é assim, que os moradores ali da rua Água Funda, né, formaram um grupo inspirado nos estudantes que defendem o meio ambiente, né? Então, esse grupo chama Parque Estadual Fontes do Ipiranga, porque eles vão privatizar o zoológico, o jardim botânico, o Instituto de Botânica e o safari. Então, eu queria trazer essa notícia de São Paulo, e hoje de manhã também, na Paulista, tinha uma manifestação também em favor do meio ambiente, e aí eu queria entregar para a senhora todos esses papeizinhos para a senhora ver os movimentos, com certeza a senhora já conhece, mas que já existem. Tá bom? Muito obrigada. Lula livre! Pessoal, vamos continuar agora com mais uma mulher, a Deise Capelosa, do Sindigasos, presidenta do sindicato. Obrigada. Gente, eu peço desculpas, eu vou falar sentada, porque eu tenho que acompanhar um pouco aqui e fica mais difícil falar em pé. Bom, primeiro, cumprimentar todas e todos aqui no plenário, cumprimentar aqui a mesa, os companheiros e companheiras e a deputada, depois eu parabenizo ela. Mas, enfim, né, vamos parabenizar, sem dúvida, essa iniciativa aí da Frente Parlamentar, acho muito importante a retomada dela, né, depois de algum tempo. Bom,
eu sou do segmento do gás canalizado, né? E a ideia aqui é a gente passar muito rapidamente para vocês e basicamente, né, como é a nossa vida hoje depois da privatização da empresa de gás aqui no estado de São Paulo, né? E acho que eu inicio também com a fala final do Alexandre, né? Sem dúvida, 20 anos depois, a gente sabe que privatizar faz muito mal para o Brasil, né? E não foi diferente com o segmento do gás, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o Estado de São Paulo, ele tinha, na época da privatização, em 1999, ele tinha uma empresa de gás, que é a Comgás, né? Até hoje, era a única empresa de gás que distribuía gás canalizado aqui no estado, e ela sempre atuou, já na época, basicamente nas regiões administrativas ali de São Paulo, São José dos Campos, Santos e Campinas, era onde ela tinha uma maior atuação. Na privatização, em 1999, o modelo estadual de desestatização fez o seguinte: ela dividiu o estado em 3 regiões para poder outras empresas desenvolverem ali a distribuição do gás em outras regiões. Então ficou assim, a Comgás, que já existia, continuou com toda essa região leste do estado. Aí o estado foi dividido também pela a região sul, que ficou, que é ali a parte administrativa de Sorocaba, Registro, ficou com a Gás Natural, que hoje é a Naturgy, que é um grupo espanhol, que até hoje atua, e depois a região noroeste, que é a Gás Brasiliano Distribuidora, que atua nas regiões ali de Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araraquara, terra da companheira Márcia, né? Na época foi adquirida pelos italianos e hoje está com a Petrobras, né? Bom, o que a gente entende desse modelo de privatização no segmento do gás? No nosso entendimento, isso foi prejudicial, primeiro, talvez comercialmente tenha sido bom, mas socialmente não, né? Porque nas áreas menos adensadas, no caso lá da região noroeste, na região sul, as empresas têm muita dificuldade em levar o gás natural para a população e para as indústrias. As distâncias são muito grandes. Já na área leste, que é onde tem a Comgás, né, a gente já tinha, como eu falei, o gás natural sendo distribuído em várias cidades, e aí a expansão foi muito grande, porque, né, imagina aqui, cidade de São Paulo, toda essa região metropolitana, Campinas, São José, né, que já existia rede, então foi muito mais fácil a expansão. Para vocês terem uma ideia, quando a Comgás foi privatizada em 99, ela distribuía 3,5 milhões de metros cúbicos de gás por dia. E hoje ela distribui 12,5 milhões de metros cúbicos por dia. A Gás Natural, lá na região de Sorocaba, ela distribui hoje, ela não existia antes, né? Ela distribui hoje, a partir da privatização até hoje, 1.163.000 metros cúbicos. E a Gás Brasiliano, 0,657. Então você veja a diferença, né? É muito grande a diferença de distribuição de gás dessas duas empresas. Então, o que no nosso entendimento deveria ter acontecido? Não dividir o Estado, né? Mas obviamente o Estado continuar com a Comgás, né? E que essa lucratividade, todos os investimentos que foram feitos, toda essa área leste, a grande lucratividade, pudesse fazer com que a gente desenvolvesse as demais áreas do estado de São Paulo, né? Não sendo privatizada, quer dizer, continuaria na mão do Estado, a Comgás, né? E ela pudesse desenvolver, ajudar a desenvolver o gás nas demais regiões. E não só isso.
o que a gente entende que poderia haver, criar mais opções em fontes de energia, a gente conseguir poder fazer essa discussão de criar mais fontes de energia para a população, né, desenvolver uma integração energética, a população tem mais opções em fontes de energia, que é o que a gente não tem hoje. Né? Temos a energia elétrica, temos um pouco o gás natural, né, mas é o que eu falei, o que acontece com esse modelo que o PED pensou aqui em 99, não houve efetivamente uma universalização do gás. Quem tem dinheiro tem gás natural, basicamente é isso. Quem tem mais dinheiro tem o gás natural como mais uma opção de energia, e quem não tem, né, a gente já sabe, principalmente hoje, o que está acontecendo, está queimando lenha até, né? Então, acho que esse já foi, né, a gente já na época, a nossa luta, né, o Sinergia já na época lutou muito contra toda essa privatização, e depois o modelo de privatização, né, que tanto afetou o segmento do gás, o segmento da energia elétrica, que talvez o companheiro Carlinhos vai falar um pouco. Né? Então, esse processo de privatização da energia do Estado de São Paulo, tanto do gás como da energia elétrica, foi muito danoso, e para nós sempre fizemos a crítica à privatização em si e depois ao modelo que foi pensado. Né? E aí, dentro desse modelo, né, foram criadas as agências reguladoras. Então, pós-privatização, a gente então teria essas agências reguladoras com o objetivo de regular, fiscalizar e controlar os serviços dessas empresas. Né? Na época, então, logo no início da privatização, a gente foi criada a agência CSPE, era chamada Comissão de Serviços Públicos de Energia, né? Que ela fazia esse controle e essa regulação dos serviços de gás no estado de São Paulo e da energia elétrica em parte, né? Porque ela fazia ali um convênio com a União, né? No caso da energia elétrica. E aí, na estrutura organizacional ali da Comissão de Serviços Públicos de Energia, quando ela foi criada, a gente tinha todos os assentos da sociedade, temos até hoje o representante dos trabalhadores, está lá, o companheiro Gilson que está aqui já se apresentou, e da sociedade como um todo. E esse conselho, na época, quando ela foi criada, era um conselho deliberativo, né? E que, no nosso entendimento, dentro já de um contexto de privatização, a CSPE ela teve uma participação um pouco mais efetiva, né? Se a gente pensar no modelo que ela tinha anteriormente, um pouco mais, né? Mesmo sendo contrária à privatização, mas nesse contexto a gente entendia que a CSPE tinha mais uma atuação, tinha mais uma atuação efetiva mesmo na fiscalização, na relação com a comunidade também, era mais intensa. Aí em 2007, o que aconteceu? A agência foi transformada, né, e entrou a água e saneamento, e ela virou acesso, né, que a gente conhece hoje. E a sua estrutura também, organizacional, acabou mudando. Então, de conselho deliberativo, ela mudou para um conselho orientativo, de orientação. Então, aquele grupo de pessoas e a comunidade que atuava nesse conselho deliberativo da CSPE passou a ter uma outra condição dentro do conselho de orientação, não mais de deliberado. Então, na verdade, os projetos, todas as discussões são apresentados a esse conselho. Nós temos assento lá, os trabalhadores, a comunidade, mas efetivamente não há uma atuação, né, que de fato a sociedade consiga ali transformar aquilo, né, fazer de fato uma discussão mais ampla, né, propor coisas ali dentro do Conselho de Acesso. Então, a gente vê assim, que a maneira como se foi pensado mesmo, né, as agências,
não tem uma participação, controle efetivo da sociedade, que é o que a gente sempre atuou para ter. O Sinergia, por exemplo, na época, a gente fez muito tempo essa discussão, inclusive de a gente ter uma agências municipais de energia, né? Em cidades onde você tem 500, 600 mil habitantes, por exemplo, né? Seria muito importante você ter uma agência reguladora e fiscalizadora lá, né? Por mais que você tenha lá os 0,8 mil da vida que você liga, é muito diferente você ter uma agência no município onde você tem atuação direta da comunidade nesses municípios, o que não ocorreu. Nós fizemos uma luta muito grande para propondo essas agências municipais que pudessem estar ligadas às câmaras municipais, né? Essa era muito a nossa ideia, foram durante anos aí a nossa atuação. Por quê? E aí, assim, com esse novo modelo em 2007, né, que foi do governo Alckmin também, a gente percebeu cada vez mais um distanciamento da agência reguladora com relação à sociedade. Ela já não tinha muito, ela se distanciou mais ainda. A gente percebe que recentemente a gente teve uma série de acidentes, tem um pouco de uma série de acidentes com gás, em Jundiaí, São José dos Campos, mesmo aqui em São Paulo. O que a gente percebe? A sociedade não conhece a agência reguladora. Ela liga para a empresa, ela liga para o PROCON ou para o bombeiro, mas a agência reguladora, a sociedade não tem conhecimento dela. Né? Então ela veio se afastando mais ainda das verdadeiras e reais necessidades da comunidade, que eu acho que nosso entendimento era isso que ela tinha, né, que está pensando. Outra coisa que a gente também lutou muito após a privatização foi pela tarifa social do gás, né? E a gente também a gente teve várias propostas aqui, inclusive na casa, na Lesp, mas infelizmente, né, durante as revisões tarifárias, sempre que ocorreram as revisões tarifárias, a gente fez uma série de gestões e não conseguimos também ter essa tarifa, né, construir essa tarifa social do gás. Então, já 2 minutinhos, bom. Aí, essa falta de atuação, né, mais intensa aí da agência reguladora, ela tem um reflexo nas revisões tarifárias. Assim, de 5 em 5 anos essas revisões tarifárias têm que ocorrer. Mais recentemente, o que aconteceu? A gente teve um exemplo muito sério em relação a isso. A gente tinha, no caso da Cogás, deveria ter acontecido uma revisão tarifária em 2014. A última que ocorreu foi em 2009, em 2014 deveria ter uma revisão tarifária, tá? E ela não ocorreu até hoje. O que eles fizeram? Fizeram um acordo lá e aconteceu agora a revisão tarifária de 2019. Ela se encerrou agora em dia 31 de maio. Se a gente fala assim, não houve a revisão tarifária, em tese seria ruim para a sociedade e para a empresa não a revisão tarifária, né? Porque a revisão tarifária, gente, ela vai olhar aqueles ganhos de produtividade que a empresa teve durante os 5 anos, e aí, a partir disso, ela vai refazer aquela tarifa que ela pode diminuir ou pode aumentar. Então, não ocorrendo a revisão tarifária, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então, as tarifas de gás poderiam ter diminuído, mas como ela não ocorreu em 2014, nós não sabemos o que poderia ter acontecido. Como aconteceu só agora, né? E aí o que acontece? Nessa revisão tarifária de 2019, que se encerrou, foi feito um acordo entre a Congás e a Fiesp, tá? Para que a revisão acontecesse, porque ficou ali uma briga durante muito tempo para a revisão acontece, não acontece, mas finalmente o que aconteceu? A Congás fez um acordo com a Fiesp, né? E permitiu
permitiu-se, então, que fosse feito ajustes tarifários contemplando o que a Comgás queria e o que as indústrias queriam, acarretando, então, um aumento maior na tarifa para os consumidores residenciais e comerciais. Né? Então, na época das privatizações, a gente sempre falou, olha, a gente sempre se colocou ao contrário, porque a gente imaginava, a gente tinha estudos, né? Nós também fazemos estudos aí com relação a tudo isso. E a gente sabia o que poderia ocorrer. Sem dúvida, o aumento de tarifa que ia prejudicar enormemente a população, né? E realmente não foi diferente. O que a gente tem hoje é uma dificuldade muito grande, muito maior de atuar na agência reguladora. As agências, de uma maneira geral, no Brasil, né? O que aconteceu? Elas foram cooptadas pelas empresas, pelo poder econômico. Hoje a Arcesp está exatamente dessa forma, né? Porque esse acordo com Gás e Fiesp, né, mostra bem claramente, né, que o restante dos consumidores de gás natural não tiveram voz nenhuma lá, né? Então, a gente pensa o seguinte: hoje, num contexto de privatização, onde a gente poderia estar discutindo, na verdade, uma agência reguladora que aprimorando a sua participação, aprimorando a sua democratização, né, a relação com a comunidade, nós retrocedemos totalmente. Quer dizer, da CSPE para a Arcesp, a gente já retrocedeu no modelo, né, e cada vez mais a gente vem retrocedendo porque elas estão, a Arcesp, totalmente cooptada. Então, aquilo que que o Alexandre falou, sem dúvida a gente tem aí, né, exemplos concretos do que significa a privatização num setor de energia, gás, eletricidade, petróleo, que é tão importante para a comunidade, para a população, né? Então, uma coisa que a gente já falou aqui com relação a propostas, da gente realmente fazer discussões aqui, deputada, sobre o modelo de revisão tarifária, mas também um modelo de agência reguladora, tá? E talvez, né, no bojo de tudo isso, eu acho que a sociedade repensar a concessão em si, né? Porque hoje, eu até esqueci de falar, nós estamos há 20 anos já de concessão, 2/3 da concessão já se foram, nós temos só mais 10 anos e passa rápido. Então, será que também não é o momento da gente aproveitar, passar a discutir, levar para a sociedade efetivamente, né, essa discussão? Renovamos a concessão daqui a 10 anos, porque as empresas daqui a 10 anos, elas têm a opção de renovar, tá, por mais 20 anos ou não. Então, acho que cabe também a nós aqui, a sociedade toda, fazer essa discussão, né, trazer a sociedade para a gente, daqui a 10 anos vai ser muito rápido, a gente tem que começar já, porque, sem dúvida, a privatização está fazendo muito mal para nós todos, né, para a sociedade brasileira. Acho que é isso. Obrigada.